Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conexão Sustentável, um canal de comunicação aberta da Federação das Indústrias do Estado do Ceará para a sociedade cearense. Antes de iniciarmos, quero pedir a vocês, ouvintes, que nos sigam nas plataformas do Spotify, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, @Sistema FIEC, e no dia a dia no Informe Diário. E hoje vamos conversar com dois grandes amigos, Rodrigo Nogueira, do Centro de Inovação do SESI, e do nosso parceiro do SEBRAE, Rogério Moraes, representante do SEBRAE. Iremos falar um pouco do edital de inovação nacional do SESI, do projeto de inovação para a segurança e saúde do trabalho da norma regulamentadora número 12, onde a gente invoca a segurança em máquinas e equipamentos, voltada exclusivamente para dois tipos de máquinas, a máquina serra circular e a serra de fita. Lembrando que nós temos hoje um provedor que é a sustentabilidade nas empresas. A NR12, norma regulamentadora número 12, ela se alinha aos indicadores de ESG. Né? O ESG, ele quer dizer, são 3 letras em inglês, que vem do ambiente, social e governança corporativa. E juntamente com seus ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E nesse contexto, as empresas se preocupam com a segurança e a saúde dos seus funcionários. Por esse motivo, estão contribuindo cada vez mais para estar alinhado com a parte ambiental do bem-estar e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade em que atuam. Diante disso, podemos relacionar na NR12 pelo menos 5 ODS. ODS, como eu falei, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O 03, que é Saúde e Bem-Estar. O 08, que é Trabalho Decente e Crescente, economicamente falando. O 09, Indústria, Inovação e Infraestrutura. O ODS 12, que é Consumo e Produção Sustentável. E o ODS 17, Parceria e Meios de Implementação, como o nosso parceiro SEBRAE. Essa categoria do edital de inovação tem como objetivo reduzir os riscos de acidentes do trabalho, com foco em indústrias de microempresas e EPP, por meio da adequação de máquinas que utilizam o processo de corte na sua área de zona de corte. Mas antes, gostaria de apresentar os nossos 2 grandes parceiros aqui, do CIS, Rodrigo Nogueira e o nosso amigo Rogério Moraes, e eu gostaria que eles se apresentassem. Sejam muito bem-vindos. Rodrigo, por favor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Rogério. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, receber esse convite aí e falar da NR12, que é um edital muito importante para as empresas, né, principalmente para as micro e pequenas. Eu me chamo Rodrigo, como o Luiz falou, Rodrigo Nogueira, sou engenheiro de segurança do Centro de Inovação do SESI e vou passar a palavra aqui para o Rogério se apresentar. Ok, obrigado Rodrigo, obrigado Luiz, saudar a todos que estão nos assistindo, dizer primeiramente que é uma satisfação estar aqui com vocês e agradecer o convite. De estar discutindo um tema de alta relevância, né, para os pequenos negócios, já que o SEBRAE tem esse propósito e objetivo de estar apoiando o desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, acredito que nós vamos ter bons diálogos, boas conversas e boas informações aqui para todos. Com certeza, eu agradeço aí a participação de vocês mais uma vez. Como você falou, realmente é um tema muito relevante. E começo aqui com o nosso amigo Rodrigo. Muito bem, Rodrigo, fale um pouco sobre o edital da NR12 e como ele pode ajudar as empresas. Bom, o edital da NR12, como todos os editais SESI-SENAI, eles ficam hospedados na plataforma de inovação da indústria, que é um site que vocês podem acessar e lá vão ter diversos editais, tanto do SENAI quanto do SESI. Então é bom que as empresas, as indústrias fiquem de olho nessa plataforma, porque lá saem diversas oportunidades, e uma dessas oportunidades, que é o edital da NR12, né, que é uma ótima iniciativa do SESI de fomentar proteção em máquinas para as micro e pequenas empresas. A gente sabe das dificuldades das micro e pequenas empresas, né, que são
as dificuldades tanto de elaborar seus programas de gerenciamento, como cumprir o plano de ação. Então, nesse edital, o SESI vai disponibilizar 10 milhões de reais para que as empresas implementem proteções, como você disse, nas máquinas de serra-fita e serra circular, proteções na área de corte, né? Então, esses 10 milhões são para o Brasil todo. Então, a gente tem que aproveitar, tentar trazer o máximo desse montante aí para a gente beneficiar as indústrias aqui do nosso Ceará. E estamos abertos aqui a divulgar esse edital junto com o Sebrae, com nossa parceria, né? E vamos tentar aí, no evento também que a gente vai fazer, acho que o Luiz aí vai falar, no dia 21, tentar captar já no dia do evento para que a gente possa fazer. E não é difícil, não é complicado você submeter o projeto, né? É só você ter um plano de projeto, uma carta de intenção e preencher lá um acordo de confidencialidade, e você vai submeter seu projeto. É bom que lá não tem sorteio, vai ser selecionado de acordo com a ordem de chegada dos projetos. Então é importante a gente se apressar quanto a isso, né? E a gente está fazendo essa força-tarefa de captar empresas e indústrias do Ceará, né? Porque sabemos que como é Brasil todo, né, e o Ceará é o 12º e mais acidentes do trabalho, a gente com esse recurso a gente pode estar contribuindo de alguma forma para a gente diminuir esse acidente de trabalho nas empresas aqui do nosso estado. Perfeitamente, Rodrigo. Como você falou, o 12º, né, estado, e lembrar que o Brasil está em 4º lugar no ranking mundial, né? Então, assim, uma das coisas que mais acidentam os colaboradores nas indústrias, principalmente essas indústrias, né, do extrativismo, movelaria, serraria, onde utiliza esses 2 tipos de máquinas, é um índice altíssimo. Então, por conta disso, o SESI Nacional, juntamente com todos os DR, né, a nível Brasil, resolveu exatamente lançar esse edital para diminuir, atenuar esse índice de acidente, contribuindo cada vez mais para a sustentabilidade das empresas de um modo geral. Só para você ter ideia, Luiz, os acidentes de máquinas e equipamentos, eles são predominantes, eles representam 15% dos acidentes no Brasil e em 12% dos acidentes fatais, né? Então, riscos em máquinas e equipamentos, eles são os maiores agentes causadores de acidente. Perfeitamente. São índices alarmantes e preocupantes, né? E aí o SESI, em parceria com o Sebrae, nós vamos estar tomando essas medidas protetivas, né? Oferecendo às indústrias, de um modo geral, essa grande oportunidade. Sabemos que o nosso grande parceiro Sebrae, né, está sempre à frente e fortemente no desenvolvimento da sustentabilidade, no crescimento das empresas de um modo geral, sempre zelando pelo nome, pela imagem das pequenas e microempresas, né? Então, assim, diante de todo esse cenário, Rogério, temos a honra de tê-lo conosco e gostaria de poder contar contigo para falar um pouquinho sobre a atuação do Sebrae e de que forma possa estar contribuindo junto ao SESI para que haja esse acontecimento, né, de captação de empresas. Primeiramente, eu quero só destacar que esses números aqui colocados pelo Rodrigo são números realmente alarmantes e preocupantes. Ou seja, você ter uma situação dessa em que há esse índice de acidentes, isso é muito preocupante para o segmento das pequenas indústrias. E quando a gente imagina que um acidente de trabalho, o que ele realmente repercute, primeiro para a imagem da própria empresa, né? A empresa realmente fica conhecida, existe um prejuízo social, com toda certeza, há um prejuízo financeiro, há um sistema que para de repente naquele momento, enfim. E são coisas que podem ser evitadas com conhecimento, com a aplicação de algumas normas técnicas muito acessíveis. E o que a gente observa é que é preciso que a informação chegue e a sensibilização seja realmente realizada para esses empresários que são realmente os demandantes desse serviço. E o papel do Sebrae é um papel que procura estar em quase todas as áreas. Quando são áreas que não pode atuar, existem as parcerias. Porque a empresa,
ela precisa ser algo dinâmico. A empresa não é algo parado. E o empreendedor, ele por natureza, ele tem que ser uma pessoa dinâmica. E ser dinâmico é não se acomodar com a situação atual. Ou seja, é ver um número como esse e dizer, na minha empresa não vai acontecer. É ver um dado desse e ainda ter a capacidade de se pasmar com essas informações. Porque nós temos a tendência de ficar um pouco adormecidos, não é isso? Com uma situação como essa. Então o Sebrae hoje ele atua tanto na área técnica como o Sebrae Tech, como as parcerias que nós temos com o Senai, com o SESI, para execução dentro do programa do Sebrae Tech, na área de capacitação do empresário, ou seja, capacitação gerencial, em diversas consultorias nas demais áreas e toda uma ação que é realizada das diferentes maneiras. Por exemplo, e aí eu quero citar um pequeno exemplo, sem tomar muito tempo aqui nosso. As pequenas empresas precisam se modernizar. E há uma das ações que o Sebrae desenvolve, que é o encadeamento produtivo, ou seja, nós criamos uma parceria com as grandes empresas para identificar toda a linha de produção, tudo que a grande empresa demanda dos pequenos, ou seja, o que elas precisam estar recebendo de produtos e serviços, em que padrão dos pequenos, para que a gente possa trabalhar essas pequenas empresas para que atenda esse padrão. E um dos principais problemas são o atendimento das normas. Ou seja, a grande empresa, uma multinacional, que demanda serviços que está, por exemplo, no estado do Ceará, ele precisa, muitas vezes, comprar aqui de pequenas empresas que atendam os seus requisitos. E aí nós encontramos alguma dificuldade. E aí, quando eles precisam, eles demandam, vem de fora. Então, isso é só um pequeno exemplo de como nós precisamos avançar com relação à informação, como nós precisamos avançar com relação a divulgar, para que essas empresas possam realmente se sensibilizar e aderir a esses editais que são super importantes, inclusive altamente acessíveis, porque são subsidiados, não é isso? Então é nesse ponto de vista que o Sebrae trabalha, ou seja, tentando encontrar e atuar no maior número de frentes possíveis para que a gente possa realmente elevar o índice de competitividade desses negócios, que é o fundamental, né? Se a gente não aumentar a competitividade dos pequenos negócios, a gente não vai realmente ter uma base industrial que sobreviva. Porque hoje nós não podemos dizer que temos um mercado regional, nós temos um mercado global. O produto da China está aqui, o produto americano está aqui, não é isso? Então assim, você não concorre mais com o vizinho, você concorre com o mundo. E como é que está o mundo? Né? Eles estão adotando, eles estão produtivos? Não, a nossa produtividade é muito baixa. A produtividade da indústria é baixa. E aí a gente precisa realmente trabalhar muito. E é esse o esforço das instituições como estas que estão aqui representadas de elevar esse patamar competitivo. Perfeitamente. Aí você falou num ponto altamente sensível, sensibilizar os empresários, chegar a notícia até os pés, os ouvidos dele, porque hoje nós estamos com tudo aqui. Né? Então, por que a gente continua dessa forma, com índice tão alto de acidentes? Né? Ou seja, nós temos parceria do Sebrae, SESI, Senai e todas essas instituições do Sistema S contribuindo cada vez mais para a sustentabilidade das empresas. E a gente não consegue entender essa falta de sensibilização. Né? Nós temos que acabar com o estrelismo, com o preciosismo, e isso é fato. Nós temos que ser real. Né? E realmente deixar com que essas parcerias façam as coisas acontecer. Né? Com certeza. E olhe que as grandes empresas, elas têm a obrigação de ter um SESMIT próprio, né? Que é aquele serviço especializado de engenharia e medicina do trabalho. Já as pequenas, as micro e pequenas, não têm essa obrigação. E lá é onde tem os maiores perigos, né? E riscos, porque o empresário, quando ele monta um negócio, ele não entende de segurança do trabalho, né? Ele não tem um profissional lá dentro. E o setor industrial hoje emprega 10,3 milhões de trabalhadores, somando aí 490 mil estabelecimentos. E desses, 93% são micro e pequenas empresas. Exato, é o percentual. Ou seja, o percentual é gigantesco. Né? Isso, exatamente. E muitos deles apenas mal entendem o que é uma NR, né? Muitos deles não sabem o que quer dizer NR, norma regulamentadora, só que é NR. Mas é incrível como apenas
trata aquilo como um documento de gaveta ainda hoje, né, na atual situação do E-Social exigindo aí 100% de fiscalização, que a gente sabe que hoje a quantidade de fiscais do trabalho fiscal da Receita Federal é mínimo, não dá para abranger esses milhões de empresas que existem no Brasil todo. Então o E-Social ele vai cobrar, ele vai fiscalizar 100% da lanchonete a grande empresa de grande porte, né? Uhum. E, Rodrigo, o CIS, o Centro de Inovação SESI, juntamente com a equipe de profissionais do SESI que executam as ações, como engenheiros, médicos, analistas de ergonomia, técnicos de segurança, podem atuar nesse projeto com as devidas contribuições? Bom, o projeto, ele envolve tanto as indústrias, como envolve também o Departamento Regional do SESI, na figura ali também do Centro de Inovação. Então, o Departamento Nacional ele vai financiar 95% do valor da proteção da máquina, só que esse é aquele financiamento a fundo perdido, que a gente chama, que a empresa não precisa devolver o dinheiro. A empresa paga 5% e o SESI também entra com a contrapartida, que pode ser tanto financeira ou econômica, de 10%. Então o SESI entra com a contrapartida, o SESI regional, ele entra também com a contrapartida para ajudar a empresa no projeto. E fora isso, a gente também está fazendo essa prospecção, tentamos reunir aí os setores que possuem essas máquinas, né, os prováveis, que é como você falou no início, serrarias, construção civil, temos também a parte de abate frigorífico. São todos do KINAI de 5 a 43, não é isso, Rodrigo? O KINAI de 5 a 43 aborda quase todos os KINAIs industriais. Dentre essas máquinas, eu acredito que elas se relacionam com mais KINAIs, mais ramos de atividade, né? Mas como ele é direcionado para esse intervalo de KINAI, né, então a gente vai estar trabalhando em cima dessas empresas que compreendem do KINAI 5 ao 43. Aí são diversas, como ele mesmo falou, é a maioria das indústrias, né? Exato. Aí, fora isso, todo esse suporte, a gente também está dando suporte na escrita do projeto. Para você submeter, você tem que ter uma foto da máquina antes e ao final do projeto você bota outra foto da máquina depois da melhoria, e a empresa também tem um pré-requisito que é o programa de gerenciamento de risco, com esse risco previsto no programa, né? Esse risco de corte da máquina. E esse aí também a gente tem o auxílio do SESI, do Unicim, que é o setor que dá esse apoio para a empresa, fazendo esses programas de gerenciamento de risco. E assim, a gente facilita tanto, né, a vida aí do empregador, que ele não vai precisar nem escrever o projeto, que a gente tem um suporte, uma pessoa que dá suporte na escrita do projeto. Então não está faltando nada para ele chegar e aderir a esse edital. Mas eu acredito que todas essas condições nós vamos ter um bom resultado, né? Eu acho que a gente está fazendo um esforço de divulgação, o Sebrae vai, obviamente, veicular nos seus canais sociais de divulgação, e eu acho que o próprio apoio da estrutura, da federação, através dos sindicatos, ou seja, que a gente possa chegar e está próximo, com essa divulgação que está prevista para segunda-feira, dia 21, quer dizer, apresentar um pouco mais de forma concreta o que é o trabalho e todo esse suporte que está sendo dado. Quer dizer, é importante que a gente diga, não vai ter trabalho para o empresário praticamente, né? E não vai interromper um fluxo produtivo. Inclusive vai dar garantia para que esse fluxo produtivo não seja interrompido por um acidente, que eu espero que não aconteça, é claro, né? Mas, enfim, é um... Rodrigo, dando continuidade ao que toda essa sua fala, qual é o grande objetivo desse projeto e qual é a periodicidade? Bom, o grande objetivo dele é esse, né? A gente reduzir os acidentes, tanto do Brasil todo, atacando onde tem a maioridade das indústrias, que é as pequenas, as micro e pequenas, e também são aquelas indústrias que têm menos condições de implantar ações da NR12, que são ações geralmente caras, e até grandes empresas precisam de um prazo maior para fazer isso. Tem grandes empresas que têm projetos de NR12 que são 3, 4, 5 anos para implementar, e são projetos que custam milhões, né? Então essa é uma forma de o SESI estar apoiando aí essas indústrias, né? E quanto à periodicidade, aí a gente tem até dia 29 de setembro para submeter os projetos. Por isso que eu digo para o
o industriário, o empregador, alguém que trabalhe aí na empresa que esteja nos assistindo, que se apressem para submeter. Como eu disse, é ordem de chegada. O dinheiro pode estar acabando, né? O dinheiro pode acabar antes do dia 29 de setembro. Com certeza. E são projetos rápidos. Né? É uma implementação de uma máquina, é um projeto rápido. Então, a proteção tem que estar implementada até o dia 30 de novembro. Aí, Rodrigo, aí tem uma dobradinha aí que eu gosto sempre de conversar, é o seguinte, às vezes uma medida de protetiva é uma coisa, como ele falou, uma coisa rápida, é uma coisa simples, mas que se não for feito, o estrago é muito grande. Não é isso? Diante de tudo isso, o Rogério, né? Nesse atual cenário da atualização das normas regulamentadoras, né, o E-Social, como eu já falei, a gestão de saúde e segurança do trabalho, o ESG, né, o ESG que ele predomina aí a parte ambiental, social e governança corporativa, né, exatamente para ter uma sustentabilidade da empresa, da imagem da empresa, do crescimento, da produtividade, do bem-estar do colaborador na empresa, ou seja, ela gostar de ir para o trabalho, né, tudo isso faz parte do ESG. Diante de tudo isso, na visão do Sebrae, para as microempresas e EPP, como é que elas estão lidando com essas mudanças? Quais as principais dificuldades encontradas? Olha, o que você falou é uma realidade em termos de movimento, ou seja, é um movimento cada vez mais crescente e irreversível. A nossa inclusão no planeta, ela tem que ser uma inclusão sustentável, ou seja, nós vivemos numa realidade de limites. Os recursos são limitados. E não é que as necessidades sejam ilimitadas que os recursos vão ser ilimitados. Não, nós temos que lidar com as necessidades para que a gente equilibre com os recursos disponíveis. E a empresa, ela tem que estar inserida. E o consumidor, ele está cada dia mais consciente em relação a isso. Então é sempre uma tendência que nós fazemos todo um esforço para antecipar, ou seja, para prospectar quais vão ser as mudanças do mercado. E cada vez mais nós temos notícias de como o mercado está se tornando cada vez mais exigente em relação a isso. Ou seja, criando barreiras, criando limites para aquelas empresas que não estão se ajustando a essa nova realidade. E o Sebrae tem, no primeiro ponto, ajudado em termos de diversas consultorias que podem trabalhar nesse sentido, mas também fazendo as divulgações, mas também tentando fazer um trabalho mesmo de base, de divulgação, de sensibilização, para que as empresas possam estar aderindo. E, assim como nesse programa, um subsídio, ou seja, não existe hoje a dificuldade da questão do recurso do empresário investir. Até o percentual, que é muito baixo, o percentual de investimento do empresário, às vezes 15%, 20%, 10%, ele pode ser parcelado. Então, há todo um potencial de atendimento que as empresas podem acessar. E eu peço até a oportunidade de colocar aqui o contato do Sebrae. Pois não. Hoje o Sebrae tem diversas formas de se acessar as suas soluções, né? Mas eu acho que uma mais simples, que não se esqueça, é um telefone que tem WhatsApp, né? Então, um telefone grátis que tem um WhatsApp. Então, 0800 570 0800. Vou repetir, 0800 570 0800. Tanto pode ligar e a pessoa vai ser atendida e vai se identificar. Se ela quiser marcar uma hora, vai ser marcada uma hora de atendimento, totalmente gratuito. Ou ela pode passar um WhatsApp dizendo o que ela quer, qual é a dificuldade, para onde ela deve ir, papapá. Ou seja, um canal de comunicação. Além, obviamente, que do site, do portal, né, sebrae.com.br, que tem cursos gratuitos, informação, e também tem um canal de comunicação por e-mail. Então, hoje, nós estamos com essas diversas possibilidades que não tenho nem como falar todas. Mas eu quero dizer que qualquer necessidade que haja, quando o Sebrae, obviamente, não tem essa condição de um programa específico, nós enviamos para os parceiros, SESI, Senai, enfim, todo o sistema S, que pode dar atendimento a esse industrial. Então é nesse sentido que a gente entende o apoio que nós estamos hoje oferecendo para os pequenos empresários e os pequenos empresários do segmento industrial. Excelente, Rogério.
Nós sabemos que a maioria das empresas, né, que possuem fatores de riscos, né, propriamente dito, que podem causar uma lesão, que pode causar um acidente, doenças, né, riscos esses físicos, químicos, biológicos, mecânicos ou de acidente propriamente dito, são obrigados a fazer o programa de gerenciamento de risco conforme a norma regulamentadora número 01. Né? E para tudo isso a gente tem um mínimo de escopo para a entrega desse programa, né, desse documento. Não só o plano de ação, como o inventário de riscos, né? E a gente sente que a maioria das empresas tem a dificuldade em implementar o plano de ação, né? Talvez por desprezar, ou por problemas financeiros, ou por qualquer outra desculpa que venha, né? Diante desse projeto de inovação, Rodrigo, na tua opinião, na tua impressão, qual é o impacto que essas pequenas e microempresas vão ter com relação ao plano de ação na implementação desse projeto? Bom, a gente que trabalhou na ponta, né, atendendo essas empresas, a gente sabe, a gente se esforça para fazer aquele programa de gerenciamento de risco bem feito, fazer um levantamento de risco bem feito, mas quando a gente entrega, parece que o plano de ação é esquecido, né? Então, quando você tem um risco, por exemplo, desse de máquina, e essas máquinas de serra-fita ou serra circular, o risco de uma amputação, se ela não tiver uma proteção, é muito grande. Então a gente tem que falar com o empregador, mostrar para ele que segurança do trabalho, aquele plano de ação ali, é um investimento que ele está fazendo tanto nos seus funcionários, né, como no seu negócio. Porque uma máquina dessa que amputa, por exemplo, o dedo ou a mão de um funcionário, esse funcionário vai se afastar pelo INSS. A máquina provavelmente vai ser interditada, seja pelo Ministério Público ou numa fiscalização do Ministério do Trabalho, então vai ficar com aquela máquina parada. Né? Aquele trabalhador, quando entra no INSS, tem o custo que o empregador está pagando o salário dele e ele não está indo trabalhar, tem o custo que ele vai contratar outra pessoa, vai treinar outra pessoa, vai ter que implantar proteção na máquina para desinterditar a máquina, né, para começar a produzir novamente. E fora isso, ele tem o custo que isso vai trazer na folha de pagamentos como o FAP, né? Sem falar que aquela pessoa que está iniciando, mesmo treinada, a pessoa nova que ficou no lugar da outra, poderá levar a perder a produção do primeiro dia, né? Ninguém pode controlar isso. Infelizmente, o prejuízo é muito grande de um afastamento, né? Ou se essa máquina está numa linha de produção, que ela interrompe um processo produtivo final, que pode ser muito mais impactante na produção. Às vezes é uma máquina de final de processo e fica tudo acumulado ali, né? Rodrigo, assim, complementando tudo isso que a gente está falando, vamos falar um pouco mais do edital, né, do projeto em si. Quais são os pré-requisitos para a empresa realmente poder estar participando? Você falou um pouquinho, dá para falar algo mais, os detalhes? Bom, o pré-requisito é ser indústria de micro e pequeno porte, né, e ter um PGR. Se a empresa não tiver o PGR, o SESI tem uma plataforma que ela pode entrar lá, o SESI facilita, que ela faz de forma gratuita o PGR. Se não tiver condições de alguém fazer de forma gratuita, entre em contato com a gente, que a gente faz ou inclui esse risco, né, lá no local, no ambiente lá de trabalho. Que esteja dentro daquele intervalo de KNAI que nós falamos, né? Exato, a gente tem que estar nesses ramos que você falou, do 5 ao 43, né? Isso. Rodrigo, qualquer tipo de máquina dentro dessas duas especificadas, pode ser máquina velha, nova, existe assim uma correlação para assim, um corte, ou está deliberado? O pré-requisito é que a máquina não tenha proteção, né? Então, quanto mais velha, melhor, né? Quanto ao valor da máquina, pode ser um valor com relação à depreciação? Existe alguma coisa relacionada a isso? Quanto ao valor da proteção que vai ser implementado no projeto, tem que ser o valor de 30% da máquina, do valor da máquina de depreciação, até 30%. Quer dizer, deixa eu explicar melhor, é o valor da máquina, né? Menos 30% de depreciação. Aí é o valor da proteção coletiva.
E com relação a escrever esse projeto, eu sei que você já falou, mas é bom a gente enfatizar. Existe alguma dificuldade se a empresa não souber escrever? O CIS vai estar dando todo esse apoio? Existe algum modelo que a gente possa apresentar de fácil entendimento, que a gente possa estar preenchendo? Bom, lá na plataforma tem um modelo do projeto. Aí você vai escrever conforme os campos, mas se não tiver ninguém disponível na empresa para escrever, a gente tem um suporte que a gente dá, que a gente faz toda a escrita. Esse projeto, como se trata de proteção coletiva, não é nem uma inovação, mas é uma proteção que tem que ser implementada na máquina. Então a gente já pode escrever um projeto padrão ali e a gente vê as especificidades das empresas. Isso. E vamos só alterando lá os valores de acordo com a máquina e da proteção a ser implementada. Quais seriam as contrapartidas da empresa, do SESI Nacional e do SESI Ceará? Bom, o SESI Nacional ele financia 95% do projeto, a empresa 5%, então um projeto de 30 mil, por exemplo, a empresa vai pagar R$ 1.500. E o SESI entra com 10% desse valor solicitado do Departamento Nacional. Esses 5% das empresas necessariamente tem que ser financeiramente, tem que ser em dinheiro ou não, ela existe outra forma? A gente prefere que não seja em dinheiro. A gente de forma econômica, né? Que seja uma compra de uma melhoria ou algo do projeto e ela só apresente a nota fiscal. Essa nota fiscal pode ser uma nota fiscal retroativa? Não, tem que ser a partir do período do projeto. Da inscrição do projeto. Dentro do período do projeto. Dentro do período do projeto. Perfeito. Aí essa nota fiscal ela pode ser de insumos, né? Pode. De matéria-prima. Exato. É preferível. Se por acaso for encontrado no mercado essa proteção, pode ser adquirida também dentro do projeto? Deve, né? Deve, né? Deve ser adquirida. Perfeito. Se você já encontrar uma proteção já apropriada, a gente coloca já nos custos do projeto. E vai ser um custo menor, porque aí o custo de construção, de desenho do projeto vai ser bem atenuado, vai ser bem menor do que o que a gente imagina. Ou seja, só vai ter mesmo a compra e a implementação, a implantação. Exato. Aí tem tanta proteção, pode ser uma proteção fixa ou uma proteção móvel. Uhum. Né? E sempre na área de corte, não é isso, Rodrigo? Sempre pode ser alguma coisa relacionada à parte da instalação elétrica? Não, o edital ele é só para a área de corte, a zona de corte ali da máquina, né? Do perigo de corte. Perfeitamente. Rogério, como é que o Sebrae avalia o impacto desses investimentos em segurança no desempenho geral e na competitividade da micro e EPP? É fundamental para aumentar a competitividade das pequenas empresas. Até como o exemplo que eu citei, né? Uma empresa que está realmente adequada, uma empresa que está realmente se modernizando, é uma empresa que está investindo na competitividade dela. E ela percebe isso com a velocidade com que ela consegue apresentar seus produtos, aumentar o seu fluxo produtivo, qualidade dos produtos e, acima de tudo, esses aspectos também se desdobram no funcionário, ou seja, nos colaboradores. A empresa, como eu disse, é algo que se movimenta como algo vivo, é um sistema, né? E esse sistema ele se torna cada vez mais integrado. Os elementos físicos e não físicos, humanos. Então, quando você integra todo esse trabalho de normatização, de cuidado com a saúde e com a vida que está ali movimentando aquele sistema, isso repercute, obviamente, na competitividade das empresas. Então, é todo um processo que, sem sombra de dúvida, é fundamental. Tá certo? Perfeito. Você falou do Sebrae, falou do projeto Sebrae Tech. Você gostaria de fazer algumas considerações a mais do Sebrae Tech, que hoje é uma parceria muito grande, Senai e juntamente com o SESI, onde tem uma grande oportunidade das empresas contribuir com um percentual mínimo em cima de grandes projetos de assessoria, não é isso? Esse é um dos programas que há muitos anos, mas vem crescendo. Ou seja, é um programa que está cada vez mais forte. A adesão cada vez maior. A adesão cada vez melhor. E os resultados também. As pesquisas mostram que as empresas que implementaram as soluções do Sebrae Tech, através dos parceiros, obviamente, aqui no segmento da indústria, elas têm mostrado e um índice de satisfação muito alto. Agora, sim, eu imagino que esse programa já tenha conhecido, mas para surpresa de muitos, às vezes não se conhece. Ou seja, são soluções, são algumas coisas que às vezes o empresário desconhece e deixa de usufruir. Ou seja, como você mencionou, um subsídio
bem expressiva, ou seja, e uma contrapartida pequena e parcelada, ou seja, existe sempre a forma de facilitar o acesso do empresário às soluções, porque, de uma forma geral, o que a gente quer é resolver as questões e aumentar a eficiência da empresa. E esse programa que você citou tem sido muito bem executado pelo Senai, o SESI, que tem uma equipe técnica que realmente parabenizo, muito boa e que responde muito às solicitações. Quando realmente existe uma solução, uma ficha técnica que a gente não dispõe, rapidamente se consegue um resultado. Se traz de outro estado, se implanta e se tem sempre técnicos competentes, muito bom alinhamento. Existem sempre técnicos muito competentes, atualizados, o que é mais importante, porque tecnologia, essa informação tem que ser sempre pessoas atualizadas, não são pessoas acomodadas, são pessoas que estão sempre em treinamento, se capacitando. Isso tem sido muito bom para a execução do programa. Perfeitamente. Aí, Rogério, eu aproveito aqui a oportunidade de enaltecer esse projeto do Sebrae Tech. A gente vê a seriedade como o Sebrae, Rodrigo, leva esse projeto, porque o SESI atua, o Senai atua e eles fazem todo o monitoramento, todo o acompanhamento. É incrível como eles realmente entram e fazem as atividades do processo andar. Ou seja, através de relatórios, às vezes tomada de decisão, às vezes pedem devolutiva do SES, devolutiva da empresa. Eu acho incrível como esse projeto foi criado e que ainda hoje está aí. Há quantos anos, né? E crescendo cada vez mais. Eu me lembro, eu vivi o Sebrae Tech, né, na época que a gente atendia as indústrias na parte de programas de gerenciamento de risco, na época PPRA ainda. Isso. Né, e tinha o financiamento do Sebrae Tech, que permitiu que muitas micro e pequenas pudessem ter ali o seu programa de prevenção de riscos ambientais. Chegando ao fim, pessoal, então assim, eu vou querer, eu agradeço a participação dos nossos dois grandes parceiros, o Sebrae e o CIS, e eu vou dar a vocês as considerações finais, tá bom, Rodrigo? Bom, eu queria agradecer por estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Luiz Sérgio. Conheci também hoje o Rogério, né? E para mim foi um prazer, uma honra muito grande, como eu falei, estar aqui e tentar contribuir aí de alguma forma para que as micro e pequenas tenham maior segurança, prezem pela saúde e o bem-estar aqui, né? Obedeçam aqui as ODS, né? O ESG, prezem pela saúde e segurança, que a empresa, além disso, ela vai melhorar sua produtividade, né, nas empresas médias, nas micro e pequenas. Então, dessa forma, a gente está aqui para contribuir e venham para o evento no dia 20. Rogério. Ok, agradecer também a você, Luiz, a Rodrigo, e a oportunidade de a gente estar falando isso, estar discutindo sobre esse tema, que é uma oportunidade. E para você que escutou, ouviu esse podcast, se é empresário, você é empreendedor. Se é empreendedor, você, para colocar sua empresa para funcionar, se aproveitou uma oportunidade de mercado. Então, essa é uma oportunidade que você não pode deixar de perder. Uma oportunidade que vai realmente fazer diferença na sua empresa. E dizer que o Sebrae está aqui de mãos dadas com os parceiros para que a gente possa realmente atingir o maior número possível de projetos, trazendo esse recurso para o estado do Ceará, melhorando o nosso parque industrial das pequenas empresas. Perfeitamente. Gostaria de parabenizar a FIEC e a todas as empresas que perceberam a necessidade dessa parceria em querer o melhor para a empresa, em querer a sustentabilidade, né, de um modo geral. E aqui fica nossos agradecimentos também ao nosso presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, o nosso superintendente, André Holanda, a nossa gerente de SST, Veridiana, e a todos os colegas aqui. Agradeço a participação, Rodrigo, Rogério, mais uma vez, e estamos aqui à frente de tudo isso e nos encontramos no próximo podcast, ok? Obrigado a todos.